boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira é o Dia Internacional do Empreendedorismo. O empreendedor, por natureza, ele é apaixonado pela segunda-feira. É o dia de ele chegar na empresa, fazer aquelas reuniões, dar motivada na equipe, tirar os planos do papel e ir para a ação, ir para a execução. Tem aquela outra galera que gosta do sextou, né? Aquela galera que quer parar o trabalho. Mas o empreendedor, ele gosta do segundou, que é a hora que vai começar o trabalho, começar as atividades. E aqui nós começamos da melhor forma possível, porque nós começamos com o Visão Empreendedora. É aquele programa onde os empreendedores se reúnem para falar de negócio, para falar de business, para falar do mercado, para falar dos desafios e, o mais importante, para aprender com quem faz, para aprender com quem fez. O Visão Empreendedora, diferente de muita conversa que a gente vê na internet, né, de empreendedores de palco, a galera que diz que é empreendedor, mas que nunca abriu uma empresa, nunca teve um CNPJ, não sabe o que é chão de fábrica. Aqui não. Aqui nós trazemos empreendedores da vida real, do dia a dia. E você já sabe, conversando, interagindo com empreendedores, e você pode aqui aproveitar esse momento para fazer uma consultoria grátis, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, você vai poder usar aqui o WhatsApp, onde nós estamos falando aqui, vai ser muito bom. Fala teu nome, fala a cidade de onde você está falando também. A gente aqui tem uma interação muito grande, não só de Feira de Santana da Bahia, mas do Brasil. Já tivemos participação até internacional. Então você pode também aí do seu lugar, agora em casa, sentado na mesa ou na varanda, tomando um vinho ou jantando, tomando uma sopa, você vai poder ouvir esse bate-papo de empreendedores. Aqui é empreendedor conversando com empreendedor. Aqui não tem atravessador no caminho, não. Salva nosso zap, manda um oi aí pra gente mandar um alô especial pra você. E manda uma mensagem pra gente, vai ser muito bom interagir, participar contigo aqui. Se você tem alguma dúvida, eu provavelmente não vou saber responder, mas os meus convidados aqui, eu só trago os top, eu só trago potência. Com certeza eles irão te ajudar. Porque o podcast aqui é uma conversa de empreendedores com os nossos convidados Mega Ultra Power Blaster espetacular, extraordinários, intergalácticos, para a melhor parte hora da gente conversar, da gente trocar ideias. Eu vou confessar aqui, eu tenho alguns amigos que eles comentam, né, que tá ouvindo o programa, tá ouvindo o podcast e aprende, mas eu falo que o primeiro a aprender sou eu. Eu aprendo demais. Até porque eu não sou besta, né? Os convidados que eu trago são aquelas pessoas que eu admiro, são aquelas pessoas que eu gosto, são aquelas pessoas que têm algo para ensinar. E eu sou o primeiro da fila, né? Para sentar como aluno, para aprender, para ouvir, para interagir com os amigos que fazem parte aqui conosco do Visão Empreendedora. Eu quero aqui já, antes de passar a palavra, deixar aqui o meu sincero agradecimento muito grande a toda a equipe da Brasil Software, a toda essa família, a todos os colaboradores, a todos que direto ou indiretamente contribuem para o crescimento e a sustentação dessa marca. E de um modo muito especial para os meus amigos aqui, Barnabé e Vitor, gratidão. Eu sei da correria de vocês, eu sei da agenda complicada e concorrida de vocês. E vocês reservar um tempo para vir aqui, trocar ideias comigo, contribuir, sabe? Falar da experiência, da visão empreendedora de vocês, para mim é algo que eu não poderia começar sem fosse agradecendo e deixando aqui o meu sentimento de gratidão a cada um de vocês. Eu digo sempre com todas aquelas pessoas que chegam aqui, vocês estão aqui contribuindo, vocês estão aqui ajudando. O nosso mundo hoje ficou muito materializado, materialista, que as pessoas acham que ajudar é dar dinheiro. E não,
dar conhecimento, dar tempo é muito mais do que dinheiro. Até porque com conhecimento você ganha muito dinheiro. E eu acredito que o que tem valor de fato é aquilo que dinheiro não pode comprar. E a moeda mais escassa e mais preciosa que tem é tempo. Então vocês reservarem tempo para estar aqui conosco. O sentimento é de gratidão. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Se sintam em casa. O Visão Empreendedora é a extensão da casa de vocês. E eu quero começar, né, fazendo uma pergunta. Hoje nós estamos aqui com uma dupla, né? Não é uma pessoa só. Hoje nós vamos estar interagindo com duas gerações aqui. E eu vou começar respeitando a patente, Vitor. Me perdoe, mas eu tenho que respeitar a patente. Tenho que começar com o meu amigo que... desde quando a gente começou o programa Visão Empreendedora, eu queria muito trazer Barnabé aqui, porque quando ele me liga eu já gosto, né? Eu só não gosto quando ele me liga que eu tô muito ocupado, que eu falo, pô, eu não vou poder tomar muito tempo dele, sugar, porque é sempre uma aula. É um cara que tem uma experiência de vida extraordinária. A experiência de vida dele, eu conheço um pouco das conversas que ele já teve comigo, é muito parecida com a do meu pai. Teve uma história de muita luta, de muita dificuldade, que é muito parecida com a do meu pai. Então eu acho que é por isso que eu tenho eu nutro esse sentimento de amor muito grande por ele. E acho que é uma história inspiradora para todas as pessoas que conhecem e os que vão conhecer a partir de hoje aqui. Mas eu quero começar, Barnabé, você respondendo para mim, meu irmão. Como foi esse começo do empreendedorismo? Eu sempre começo com os nossos convidados aí perguntando isso, porque é saber, o empreendedor, ele nasce empreendedor, ele criança, ele já sabe que ele vai empreender, ou são as consequências da vida que levam ou te levaram a empreender? Seja muito bem-vindo, meu amigo, e já começa respondendo essa pergunta pra gente aí. Boa noite, Cleison. Satisfação enorme estar aqui contigo. Boa noite, equipe aqui presente. Boa noite, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Adoro. É com muita satisfação que estou aqui hoje, né, com esse compromisso com você. Bom, eu acho que eu não nasci com essa ideia, coisa de empreender. Tudo foi questão da vida, né? Na verdade, eu sou filho de produtores rural, né, produtor de cacau. E que a decadência do cacau foi levando a gente. Aí, isso aí, então... Eu, depois, com o tempo, viajei com meu pai de caminhão e eu dizia, rapaz, não nasci para isso. Aí, depois, eu fui outros ofícios, mecânico, eletricista, soldador e etc. E eu dizia, eu não nasci para isso. Enfim, depois fui embora para Salvador. Foi quando eu me encontrei com informática, né? Aí eu disse, eu nasci para isso, né? Em Salvador? Em Salvador. Eu fui estudar, né? Fiz faculdade e tal, enfim, depois... Fez faculdade de quê? Rapaz, na época era tecnólogo, né? Tecnólogo. No curso da Federal. E eu acabei não concluindo também. Fui assediado pelo mercado. Mas na área de administração, contabilidade ou... Então, também... Ou TI já aí? Também eu deixei incompleto o curso de administração, de contabilidade e tal. Você que deixou o curso incompleto, tem jeito pra você. Rapaz, por 3 vezes tentando o nível superior, então acabei largando incompleto, não tinha paciência de terminar. Na verdade, foi mais assim a exigência da empresa, né? Cliente, sim, viagens. Então, a época que eu comecei sozinho, e era o famoso coringa, batia escanteio, corria, cabeceava, né? Viajava, atendia, desenvolvia aquela coisa toda aquela rotina da empresa. Aí fui trazendo pessoas para me ajudar, né? A esposa, né? A mãe de Vitor na época, enfim, depois as familiares, e tentando convencer ou identificar nos jovens, né, que tinham potencial para mexer com isso. Então, a Brasil Software, só agora na geração de Vitor, que veio contratar pessoas que com formação e até experiência. De 10 anos para trás, né, de Vitor, que chegou na empresa para cá, toda a mão de obra foi preparada por mim.
treinar, ensinar como é que programava, lógica. Não veio pronto já sabendo? Não tive um funcionário que chegou com experiência. Todos foi eu que formei. Caramba. Então, foi uma época mais complicada, né? A questão de preparar a mão de obra, enfim. Sim, sim. Mas, assim... Até atrasa muito, né? Quando você vai preparar a mão de obra. Quando a mão de obra ela já vem pronta, né? Ou já com conhecimento prévio, você consegue agilizar mais coisas. Você senta, passa os desafios e o negócio anda. Mas quando a galera chega uma folha de papel em branco que você vai ter que escrever ali... Formatar o cara, rapaz, não era fácil não. E você tem ideia, né, na faculdade... Isso você fala na área de comercial ou na área de programação também? Na área técnica. Na área técnica. Todo o pessoal do suporte foi eu que ensinei... Toda a área contábil, comercial, fiscal, tributária, todinho eu treinava cada equipe, cada funcionário para dar suporte. Sim. Eu desenvolvia o sistema conforme legislação e tal. E depois a gente prepara a equipe para dar suporte aos funcionários dos clientes, né? Sim. Então toda essa equipe aí foi treinada por mim. Não tinha mão de obra pronta e tal, a gente tentava identificar a pessoa, concluir ali segundo. Infelizmente as universidades, as faculdades, a UFES, né, não tinha esse curso de TI aqui. E depois, um tempo, as faculdades que foram chegando também não botaram o olho em cima de TI. Aí, mas com o tempo, isso foi chegando mão de obra de fora. Jovens de outras áreas, né, como a área de engenharia, tá Vitor aqui. É um exemplo bem palpável, né? E que também foi se identificando com essa área e a gente foi também abraçando, foi facilitando mais. Sim, sim. Sabe? A questão do treinamento. Eu vou passar a palavra já para Vitor, até para apresentar a Brasil Software e apresentar o acesso, apresentar o sistema, para contextualizar quem está nos acompanhando, para conhecer a ferramenta que a gente está falando. Mas antes é só uma dúvida. Você não concluiu nenhuma graduação no caso? Nenhuma graduação. Caramba, eu não sabia disso. Ou se eu sabia, eu não lembrava. Porque na verdade para mim você era o cara ou economista ou contador, porque tipo assim, quando a gente conversa sobre o sistema e das rotinas que tem lá e que saiu da sua cabeça aquilo ali, e imaginar que é de um cara que não concluiu o curso, é superdotado, é autodidata, né? O cara que aprendeu porque realmente, e a gente vai falar um pouco sobre isso no sistema, porque tem coisas que estão extremamente atualizadas. O conceito da contabilidade não muda, não muda, tá lá mas assim, a gente tem muita coisa pra gente conversar e para que a galera que tá sentada agora nos acompanhando, ouvindo, poder interagir, conhecer um pouco mais sobre a história da Brasil Software, que ela nasce em 94, né? 94, e a gente sabe que o ano de 1994 não é só o tetracampeonato, né? Não é só o ano que o Brasil foi tetracampeão, porque eu acho que é a grande virada do Brasil. A gente tá lá depois do impeachment de Collor, a gente tá com aquela situação, vem Itamar Franco, o RV, Fernando Henrique Cardoso, e aí surge o real, o plano real. E aí o Brasil é um antes do plano real e outro depois do plano real. Então eu acredito que a Brasil nasce num momento aí extremamente oportuno também. Mas eu queria agora aqui dar as boas-vindas para Vitor também, né? Se sinta muito à vontade, meu amigo. Eu perturbo pra caramba esse cara também, porque nós somos clientes, né? E eu gosto de perturbar, porque cliente sempre tem razão. Então o cara não... Eu aprendo, eu dou treinamento que cliente sempre tem razão. Tem coisa que eu falo assim, pô, isso eu não vou falar não. Aí eu me incorporo e falo, não, pô, mas eu sou cliente, eu posso falar. Eu só não posso falar do outro lado. Mas quando eu tô me comportando como cliente, eu posso falar. Então, Vitor, seja bem-vindo, meu irmão. E aproveita e conceitua pra gente um pouco sobre essa questão da Brasil. E eu queria que você falasse um pouco da tua história também. Quando é que você entra na Brasil? Que momento é que você entra? Qual foi, que é o nome do programa, né? A visão empreendedora. Que visão foi essa que fez você entrar nesse negócio? Boa noite, Cleison. Boa noite, os ouvintes. Boa noite, equipe aí. Obrigado pelo convite, né?
E já pegando um gancho do que você falou do cliente sempre tem razão, é um quadro que era dele e tá lá na minha sala. Como que ele pegou e botou aqui, ó. O cliente sempre tem razão. Esqueça, esse viés ele nem me deu o direito de escolher. Então ele já entranhou, né? Imposição. Isso é fato, isso é imposição. Isso você não vai escolher, não. Escolha as outras coisas. Então, é muito fácil de falar aqui, ainda mais na sua frente, que conhece toda a história do meu pai. O meu viés, tudo que eu aprendi, todos os meus valores estão sentados aqui do meu lado. Então, você conhece bem. Um mentor extraordinário. Que eu venho dizer aqui, você já não sabe. Desde sempre, eu sempre fui muito inquieto, né? Desde pequeno assim. E lá em casa, ele teve como é que ele definiu o que é que a gente ia ser? Ele me dava um brinquedo, eu desmontava. Pegava o brinquedo, inventava de botar uma lâmpada, de fazer alguma modificação. Eu falava, esse menino vai ser engenheiro. Era bom com números, assim, eu nunca fui muito bom com a parte de humanas, mas com a parte de números era, vai ser de exatas. Meu irmão era conversador, ele falou, isso vai ser advogado. Deu certinho, né? O cara era um gênio, autodidata, como você falou, né? Já sabia, desde sempre aí, definir as coisas. Então, assim, não deu outro caminho, eu acabei indo pra área de exatas. O fato que você tá falando que você não sabia, que é o fato dele não ter terminado as graduações, foi uma coisa que ele impôs desde sempre, que a gente tinha que estudar, tinha que fazer faculdade. Sim. Então ele apertou... Não negociava isso. Não, isso tava fora de negociação, fora de questão. Sim. Cobrou o boletim, teve sempre ali apertando, tava na faculdade, mas e aí? Tá meio perdido, tô sentindo meio e aí? Então tava sempre em cima. Boletim no semestre. Rapaz, eu gosto disso, Vitor, e você falando isso pra mim é legal, porque eu vi o programa Visão Empreendedora. Cara, a gente fala de negócio, a gente fala de business, mas a gente fala de vida, velho. A gente fala de família. E eu sinto que às vezes falta um pouco disso também, às vezes. Hoje a gente tá querendo negociar tudo, sabe? Não, é o que ele quer, é o que ele quiser, e eu acho que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dos jovens, pô. Sabe? Muita negociação. Né? Muita negociação. Eu já contei isso aqui, vou contar rapidinho. Mas eu na quinta série, irmão, eu fiquei em 9 recuperações. E eu cheguei a uma conversa com meu pai e falei com ele. Eu falei, pai, eu sei que o senhor gosta de trabalhar e eu também gosto de trabalhar. Me tire da escola que eu vou só trabalhar. Tive essa grande ideia e como meu pai era apaixonado por trabalho, eu achei que ele ia aceitar. Aceitar o quê, meu amigo? Ele falou, sua opinião, não quer me dizer nada. Tu prova que o cara tinha juízo, sabia de você vai estudar. Eu falei, não, mas eu não gosto de estudar, eu quero trabalhar. Ele falou, não, mas você não tem escolha, não. Não precisa gostar, não, você vai estudar. Quando você se formar, que era o ensino médio, né? Quando você concluir, você escolhe, parar ou não. E aí depois eu parei, quando eu completei o ensino médio, depois eu trabalhando, senti vontade de voltar a estudar. Estudei, fiz graduação, fiz pós-graduação e tal, beleza. Mas, cara, hoje, se eu olhasse pra trás e visse que meu pai lá atrás, eu pedi a ele pra parar de estudar e ele tivesse permitido, eu ia dizer que cara irresponsável. Só que lá atrás eu fiquei chateado com ele. Mas os pais têm momentos que tem que chatear os filhos. Mas lá na frente eles vão agradecer. Vão agradecer. E isso aconteceu comigo, eu sou uma prova viva disso. Que ele me contrariou lá atrás, mas imagine um homem ouvir uma criança de 11 anos dizer que não quer estudar, não vai estudar. Como assim não quer? Você não tem escolha, Você não tem escolha, não. Você não tem que querer, não. Então isso que você fala, eu acho que é interessante. Isso ajuda, na verdade. Não é com violência, não é com nada, mas com diálogo. Mas não tem coisas que não se negociam. Tem que estudar. Imagine se você não tivesse o estudo, como é que você contribuiria hoje? Como é que você iria ajudar, né? E aí você fez o curso de engenharia? Engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica. Então sempre foi um equilíbrio aí, né? Entre ver o exemplo em casa de um cara ali que escolheu uma área, batalhou, trabalhou duro e que não me deixava em nenhum momento deixar o estudo de lado pra trabalhar, né? Sim. Então, aí foi que aí eu fui fazer faculdade, na época na Federal, aí greve, toda aquela situação, resolvi voltar pra feira, concluí aqui. E foi uma época que ele tava passando num momento de estabilidade da empresa, questão de sócio, de mão de obra, todo o geral. E o próprio cenário do mercado que eu tava, de engenharia, né? Não tava tão bacana também. Então eu falei, pô,
por que não ajudar o que me sustentou a vida toda, né? Sim. Por que não retribuir? A empresa tem Perfeito. a empresa é de 94, eu sou de 93. Caramba. Então, meu sustento veio de lá a vida toda. Eu Sim. vivo da empresa a vida toda, né? Minha experiência de mercado fora foi estágio na indústria. Eu não Sim. tive, assim, eu não trabalhei em outra empresa, digamos assim, profissionalmente, 100%, né? Já tenho 15, eu tenho 30. A minha primeira Daqui um dia aposenta. A minha primeira passagem por lá foi com 15. Já assim, já dei uma olhada nas coisas, aí passei um tempo e ele sempre, não, vai estudar. Aí fiquei um tempo logo ali naquela época de pré-vestibular, mas ele não, vai fazer faculdade fora, sai, pode ir. Nunca me deixou ver a realidade, mas nunca me prendeu muito ali dentro, não. Mas é nesse momento que eu vim, tem 7 anos agora, foi pra 7 anos. mergulhar de cabeça mesmo e somar, né? E devolver e retribuir, né? Pegar toda essa Esse bagagem aí. sentimento de reciprocidade é massa, velho. Aí eu iniciei um curso na área, né? Sim. Mais uma vez fundamentando e ele também me cobrando uma graduação na área de engenharia de software Sim. para gerar respaldo, para trazer conhecimento, né? Agora, depois de passar numa graduação e ter a experiência prática, eu consigo colocar na balança que eu sei que, na verdade, a via prática vai te dar muito mais conhecimento, muito mais prática, mas Mas precisa a teoria ajuda muito. Não é dispensável, né? Sim, concordo. Tava muito na moda com essa geração agora o pessoal falar assim, mas rasgar o currículo, porque não tem valor. Zuckerberg não tem, porque tal Bill Gates não tem. Aí fala, mas primeiros eles passaram onde? Eles até desistiram de Harvard, de Oxford, de instituições. Então não é a mesma coisa do que você simplesmente chegar, como você falou pro seu pai, e falar, não vou estudar mais. Né? E isso hoje ainda tá muito atual, viu? Tem uma galera falando contra a faculdade, falando isso, falando aquilo. Eu não gosto desse discurso. Respeito, mas eu não gosto desse discurso. Eu acho, velho, se você ter suas críticas, vai lá, pega essa base e depois pra você criticar, você vai ter mais base. Porque se você não conhecer, você vai criticar com preconceito. Preconceito. Do que você acha, que é um conceito antecipado, do que você não viveu. Como é que você tá criticando? Então eu acho que pra gente que passou por lá e tem essa base, eu acho que é de grande valia. Eu vou interromper até que se eu quero que você fale da Brasil Software, mas já teve alguns convidados aqui que falaram muito sobre família. E alguns pais às vezes não teve a graça do filho tá dentro da empresa com ele, ou dar segmento. E eu não sei quem vai responder, se é você ou se é Barnabé, mas qual é o segredo? Os pais que têm empresa, que têm negócio, pra trazer o filho pra dentro. Aí eu não sei se quem responde é o pai ou se quem responde é o filho. Vocês se viram aí. Vamos complementar. Mas essa fórmula aqui tem um bocado de gente que quer, velho. Eu desejaria que você, no futuro, trabalhe com seu filho. E seu pai teve esse prazer. Sim. É prazeroso por demais, né? Você vê ali uma pessoa que você contribuiu na formação, educação, valores, isso e aquilo outro. E eu conduzi a Brasil Software, aliás, conduzo até hoje, porque assim, Vitor tá na frente na área técnica, eu tô mais na retaguarda ali e tal. Ele continua sendo o CEO da empresa. É o CEO? É o CEO. Mas... Ele fica se escondendo do título, mas... E aí o que ocorre? É prazeroso quando ele enxergou qual era o caminho, que é que a empresa, a gente vive disso. E cliente a gente trata com seriedade. Cliente a gente é grato a ele por usar nossas ferramentas diante de um segmento, um cenário de software que é tão volátil, instável demais. Competitivo, então, né? Além da gente ser competente tecnicamente, né? Não deixar o software... na mão, né? Em nenhum das áreas que a gente busca e cobre com o software, a área fiscal, tributária, contábil, financeiro, comercial, estoque, físico, enfim, né? Então, assim, ficou bacana que o Vitor enxergou isso e quando ele chegou para a empresa, já era um jovem homem, né? Vamos dizer assim. Apesar de eu tinha um professor, né, nos anos 80, e ele dizia, olha, na prática a universidade é outra, né? E foi assim, palavras muito sábias. Então o Vitor, quando ele veio, chegou, Vitor já era esse homem formado, ele levava a empresa com seriedade. Sim. Não teve momento de irresponsabilidade, de que é o primeiro a chegar e o último a sair. Foi assim que eu sempre encarei que tinha que ser a empresa. Tinha cliente que já estava às 7 e pouca da manhã, já aberto, supermercado, pessoal do segmento de autosserviço.
Então eu tinha que estar lá. Um caso de qualquer necessidade, né? Aquele ali a gente já Dá o está suporte. atendendo. Até porque, assim, o que nós vendemos não é produto. Sim. Nós vendemos serviço. E serviço passa por esse engajamento da confiança. Pô, vou acreditar que na hora que eu ligar, a Cleison me Vai atende. estar lá, né? E o cliente me ligou várias vezes, hora, fora do horário do comercial e tal, mas se ele ligou, porque tinha uma necessidade de falar comigo. Ninguém ligou para me encher o saco, nem fazer a gente perder tempo. Ele tinha uma necessidade. Eu digo sempre assim, eu não tenho obrigação de atender ninguém na hora que ele liga. Porque eu também tenho uma vida, eu tenho um compromisso e tal. Mas eu tenho o dever de dar retorno. Perfeito. Isso é respeito, sine qua né? non. Né? Então o Vitor incorporou isso assim demais. E eu tenho uma confiança, independente de ser meu filho, mas eu sei o homem, o técnico que está aí por lá. Então, assim, tem uma Não tá lá porque é filho, né? Que você sente, essa confiança aí vem de competência, né? Não tá lá porque é filho. É massa isso. E o bacana é hoje a gente vê testemunho de alguns clientes, né? Cleison, você eu sou uma prova viva disso. Aqui, né? e que chancela o isso. bicho é sério demais, tem hora que eu penso que ele é mais velho que eu, pô. Não, às vezes eu também acho que ele é mais velho do que eu, né, na empresa. Eu ainda brinco, fico descontraindo, porque assim... Se o homem tirar a barba, vira um menino, mas ele bota essa barba e fala assim, respeita, rapaz. A área de TI é uma área assim de um nível, falam os especialistas, né, com nível de estresse muito alto. Imagino. E tal. Eu ainda entro na empresa, piada com um, piada com outro, para descontrair e tal, mas o Vitão cara... É faca na caveira, bora pra cima. Missão dada é missão cumprida, embora. Se não aguenta, pede pra sair, 02. Conta aí, Vitor, qual é o segredo para os pais que estão ouvindo a gente aí, ou os filhos também, né? Eu penso que às vezes tem... Eu entendo que cada um tem que seguir seu sonho, mas às vezes eu acho que é um pouco de desperdício. O pai constrói um negócio, como você falou, pô, eu nasci em 93, ou seja, tudo que eu vivi... Foi daqui esse sustento. E eu agora achar que isso não funciona, que isso não dá, ir para um outro negócio, sabe? Eu acho que às vezes é um desperdício de um negócio, de um patrimônio que foi criado, beleza. E você não vai dar foco nisso, você vai dar foco em quê? Começar do zero, estaca zero. É uma reflexão, né? Para um jovem, para quem é filho, pensar nisso. E eu não sei se você chegou a pensar nisso, ou foi esse mais movido por esse sentimento de gratidão, ou você viu também o potencial de crescimento no negócio e como você crescer dentro desse negócio. Acho que de tudo um pouco. É uma mistura, né, disso aí, pouco, né? Olhar para a área que eu tava, eu gosto muito, né? Assim, eu até falo, eu venho de uma família de mecânicos. Eu tenho tios mecânicos até hoje. Meu pai foi mecânico. Sim. Então, isso de certa forma também tá no meu sangue, né? Então, só que você sempre refletir sobre isso. Como eu falei que eu era sempre muito quieto desde pequena, então a gente sempre tava ali e sempre foi incentivado por eles. A gente sempre foi eu e meu irmão, muito pequeno. Vamos fazer geladinho pra botar a placa na porta da rua. A gente morava num conjunto bem... habitacional, assim. Classe média, baixa mesmo, assim. Então, aí tinha um colégio público, a gente, vamos começar aqui a fazer geladinho, minha tia ajudava, e aí vamos botar a plaquinha lá, geladinho pra vender. Aí começou a empreender. Com esse dinheiro aí, a gente já comprava uma bola de basquete, uma bola de alguma coisa, já ia... Né? Mais à frente a gente sempre foi, eu inventei de ser DJ, eu já vendi bebida em festa com amigos meus. Então, assim, tive várias experienciazinhas, assim, coisas pequenas, obviamente, né? Mas... pra sentir ali esse empreendedorismo, né? E, num certo ponto, acho que principalmente a gratidão, ver a situação, porque eu sempre tive esse contato próximo, sempre morei com ele, a maior parte, apesar dos meus pais serem separados, eu morei muito tempo com ele, e a gente tá sempre em contato, conversando, vendo a dificuldade, sempre batendo esse papo. Então eu falei, pô, se eu tenho essa vontade, eu tenho essa energia, por que não, em vez de gastar em outra empresa, ou até tentando fazer a minha, por que não devolver aqui? Sim. E nada impede lá na frente eu abrir ou ir para outro lado, né? Então vou primeiro dedicar aqui. Ele não era uma coisa que ele sempre quis, não. Ele sempre incentivou que a gente fosse para outra área, por ser uma área difícil, desgastante, por tudo que ele passou. Isso aí também, né? Mas... eu sofri demais, eu não quero que você venha sofrer. Isso é super comum.
Eu converso Dói muito, eu tô com o lombo aqui doído, eu não quero meus filhos sofrendo tanto, não. Entendeu? Porque teu pai disse, você tem que estudar, eu não quero que você sofra como eu sofri. Eu converso com outras pessoas da minha geração que estão, assim, sucedendo, e era a mesma conversa. Os pais, não, é muito difícil aqui, o comércio é complicado, o comércio você não dorme, você não sabe o dia de amanhã, o mês, então vai estudar, vai ser médico, engenheiro, tentando ir pro viés tradicional, né? Eu cheguei a ouvir, cara, do tipo seguinte, estude, porque senão você vai pro comércio. Sim. Então era quase que uma punição. Se der tudo errado, você vai pro comércio. Caramba, velho, castigo. Acho que é cultural, né? É muito cultural. Antigamente era um sofrimento isso aí pro comércio. Né? Sim. Então foi basicamente esse mix mesmo de coisas aí. E aí numa conversa, a gente teve que conversar e tal, discutir muito a situação, falar sobre isso, mostrar minha visão, minha opinião disso aí. Sim. E ele falou, vamos, mas vai começar de baixo também. Vai sentar lá e vai ser programador. Sério? Aí vai chegar lá. Não vai sentar na janela não, né? Suporte primeiro. Suporte, vai ouvir cliente. Eu tive que passar lá por todos os setores, né? Tive que aprender a programar, lidar com o pessoal do suporte, lidar com o pessoal do financeiro, tudo no geral. Sim. Até as coisas... E isso é muito bom, né, velho? Se você chega por cima, você ia ser um banana lá em cima, velho. Despreparado, sem conhecer nada. Ninguém nem ia te respeitar depois lá na frente. E eu gosto muito de meter a mão na massa pra aprender o que tá fazendo. Então eu falo muito com o pessoal pra você ter propriedade, né? Você não vai me enganar. Porque eu sei o que eu tô falando. Eu tenho propriedade de fazer. Boa. Eu vi na faculdade que era assim. Eu sei como é que faz. Na verdade, o propósito foi esse. Ele passando por todos os setores, ele saberia, ele ia ver, dominar aquilo ali. Então ninguém ia enrolar ele depois. Dobrar fácil, não. Conversinha e tal, pra enganar, engabelar. Não, ele conhece passo a passo do negócio. Perfeito. E isso é muito bacana, porque assim, como o software, ele tem rotinas, na verdade quem imputa os dados são os seus funcionários. Sim. Né? E que na maioria das vezes não são contratados por regime de competência, o que é um outro problema. Né? Um outro setor, mas muito complicado na empresa, é o pessoal de suporte. Não existe faculdade para esse povo. Cleison, o cara tem que ter domínio na área de TI, de computação e tal. Ele tem que ter domínio, aí entra Brasil Software. O cara tem que saber gostar de gente, de conversar, conciliar tudo de isso. De entender limites. De ter um pouco de psicologia, de entender, poxa, eu tô conversando aqui, o cara não tá percebendo nada, não tá entendendo nada. Então, o corpo fala, né? Neurolinguística, né? Prova isso aí. Então, isso a gente vai ensinar o cara. Então, hoje, Vitor faz essa avaliação, ele já contrata já com esse viés, assim, para aquilo ali. Então, essas rotinas que a gente desenvolve, que vai ser usada pelos funcionários lá dos clientes e que nosso técnico também tem que ensinar. Sim. Agora imagine a gente pegar esse cara verde, que hoje geralmente é nível técnico, Vitor agora começou a colocar uns caras em graduação, concluindo e tal, algumas áreas, e ensinar para ele a parte contábil, fiscal, tributário, de TI, rapaz, uma série de áreas. Um cara de suporte da nossa empresa está preparado para encaixar em qualquer lugar. De logística a questão do input de nota. Uhum. Então, essa mão de obra toda, hoje, mais do que nunca, é preparada por Vitor. Porque ele passou por todos esses setores, né? O gancho da engenharia também deu para ele um gás a mais em cima disso daí. Então, a mão de obra... Acho que essa visão de processo também da engenharia, acho que ajuda muito também, né? Muito. E até porque, dentro da parte de TI, de software, aplicação, além dos processos, a gente tem as regras de negócios, tem que ser muito bem estabelecidas ali. Sim. Para não furar nada na área fiscal, na área tributária, na área contábil, isso e aquilo. Então, as regras ali tem que ser muito bem estabelecidas, claras e rígidas, né? E rígidas. Eu sei que o que foi castigo lá atrás, hoje é um baita de um diferencial que ele acabou trazendo para a empresa e uma forma diferente de tocar o negócio. Sim. Pô, Barnabé, bichão, você... Não, algumas coisas, pela minha forma tradicional, eu meio que... Poxa, eu não fazia assim, mas se eu deleguei ele para fazer, eu não vou estar botando a mão lá em nada. Tem que confiar e esperar o resultado.
Rapaz, você tocou num assunto aí que eu acho que é um dos maiores desafios, porque o empreendedor, para ele crescer, ele precisa delegar. Só que delegar é fácil falando, mas na prática é muito difícil. Na maioria das vezes, o pessoal às vezes delega, mas fica cobrando, fica em cima. E tipo assim, é como se eu coloco pra Vitor fazer uma coisa, mas eu quero que Vitor faça do meu jeito. E delegar não é isso. Delegar... O que é delegar? Me conta aí, que senão eu vou ficar igual a Faustão aqui falando demais. E eu quero que vocês comentem também sobre isso, porque, tipo assim, na prática é desafiador. Eu vivi isso com meu pai. Hoje já tá mais separado. Hoje meu pai fica na fábrica e eu fico na loja. Mas eu já tive momentos de eu e meu pai dentro da loja. E aí, meu amigo, era conflito, tinha muita dificuldade, principalmente no início, né, de arrumação, de até entender até onde é a minha parte e até onde é a dele. E hoje, como é que tá isso, essa maturidade da relação de vocês, o que é que cabe e como é que você lida com esse delegar? Porque delegar é confiar, né? Confiar aquela atividade, confiar aquela tarefa. E você não querer que o cara faça exatamente o que você faria. Porque os meios, né, vão ser diferentes. Agora, sim, o final vai ser o que você espera. Perfeito. E assim, agora, eu até que... Eu acredito que muita gente... E aí vem aí aquela grande celeuma do sucessor e tal. É o medo do sucessor cometer um erro. E o mercado não perdoa. Sim. Né? Se for um erro fatal, no caso, né? Um erro muito grave. Poxa, imagine, dentro da empresa, a gente fala financeiramente, você pode, com uma ação, você dá uma travada, um prejuízo. Sim. Cliente, nem sempre a gente tem a oportunidade dele dar a segunda oportunidade, você se redimir e tal, conversar isso, aquilo, outro. Então, a área de serviço ela é mais complicada ainda do que a área de produto. Sim. Né? Até porque, e vocês mexem, desculpa te cortar, mas vocês mexem com o coração do negócio. A minha empresa, ela passa pelo sistema de vocês. Então, tipo assim, se o sistema parar, para a empresa. Porque não entra mercadoria, não sai mercadoria, não entra dinheiro. Tudo, todas as operações, ela parte de dentro do software, ali dentro do sistema. Então, o nível de cobrança até do cliente com relação ao software ali, com relação à ferramenta, é muito alto, é muito exigente. Então, a gente usa isso muito como jargão. Se eu não sou aventureiro nisso. Sim, eu tô boa. nisso há 40 anos, tá? Não foi da faculdade, já é 40 anos trabalhando mesmo na área de TI, como programador de computador, fui analista no polo. Isso aí já é um diferencial do sistema absurdo. Então, assim... Eu não vou usar a tua empresa como cobaia. As informações que tem no sistema, eu não coletei de você. Sim. Isso a gente estudou, nós pegamos de regulamentos, todos que estão aí no mercado de ICMS, IPI, PIS, COFINS, contabilidade. Aliás, um dos primeiros sistemas que eu fiz foi de contabilidade. Acho extraordinário os resultados, as ferramentas, relatórios, isso, aquilo, outro. O que às vezes nos deixa até triste é que essas informações todas que estão no sistema, elas estão lá para auxiliar o empresário na tomada de decisões. Você tem ideia? Eu fiz um concurso para o gabinete pessoal de ACM nos anos 80. Ainda estava estudando e eu venho marcando a vida por algumas falas. Uhum. A de ACM me marcou para a vida inteira. Foi ainda o extinto Banco Econômico que aplicou a prova. Na época, a ACM estava contratando 16 programadores para o gabinete pessoal dele. Sim. Cleison, ele microfilmava tudo em todas as mídias, escrita, falada e televisiva e tal, que saísse a menor nota sobre qualquer político da menor expressão em todo o território nacional. Domínio de informação. Numa época de eleição, amigo velho, ele tinha um dossiê do cara. Todo mundo na mão. Eu me lembro de uma história aqui com os irmãos Cedrais, aqui em Feira de Santana. Aí
ele chegou no dia de domingo com 2 seguranças enormes e tal, parabenizou o pessoal e a frase que eu nunca esqueci na vida. Ele disse: senhores, informação é poder. Cleison, quanto mais informações você tem na mão, você minimiza a sua margem de erro. Perfeito. Poxa, eu vou comprar. Então, eu vou comprar para que período? De que jeito? Então, De vou quem? tirar relatórios de que é que eu vendi nesse período, para quem mais eu vendi, quem eu comprei, a que custo eu comprei, Perfeito. a que preço eu vendi, estabeleci. Então, você vai buscar um arcabouço de informações para tomar Você minimiza demais o erro. Entendeu? Porque uma vez... E aí, passa tempo, ainda estava estudando também. Eu fui no Meridia, quando Meridia era das luzes, da hotelaria do Brasil e tal, aquela coisa. Estudante ficava do fim do auditório para trás, 4 dias de viagem. E aí chamaram Mamed Paz Mendonça para conferir lá qual era o segredo do sucesso. Rapaz, e aí o cara chegou, o mediador, boa noite e tal, o doutor Mamed Paz Mendonça, o cara acho que não tinha primário, né? Mas enfim, virou doutor. Um doutor na experiência, no empreendedor e tal. Sim. Aí ele chegou e disse: boa noite, senhoras e senhores. O segredo do sucesso é comprar bem e vender bem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Tchau. Foi embora. Cara, muitos anos depois eu digo, pô, o cara deu ali. Deu. O segredo do sucesso, bicho, em prosas e versos, cara, é só aquilo mesmo. Quando você compra errado, a venda não conserta. Verdade. E a gente está aqui com um sistema, uma baita de uma ferramenta. Para te auxiliar nesse momento decisivo. Que é fundamental para você dar certo no negócio. E aí a galera não usa. Uma questão ainda muito... Agora, por que vocês conversam sobre isso, ou vocês cogitam qual é a possibilidade que a galera... Que vocês sabem, né, o quão... não sei nem qual a palavra, o quão usável é, quais são as partes mais usadas e quais são as menos utilizadas. Eu acho que até pelo suporte dá para vocês sentirem isso também, né? E de onde vem o não usar? Porque se você perguntar para todo mundo se ele quer tomar a decisão certa, ele quer. Se ele quer mais informações, ele quer. E por que não faz? Rapaz, o que vocês acham? De uma época que eu tive muita frente do negócio e tal. Você tinha muito contato com o cliente também, né? Muito, né? Conhecia de perto, de ir lá na empresa, alguns contratos eu encerrei. Porque tinha cláusula no contrato que tinha que ser o suporte dado por mim. Então a gente tinha alguns contratos do ponto de vista financeiro maravilhosos, né? Sim. Mas do ponto de vista de negócio, me escravizava. Sim. Eu me deslocava daqui para 800 quilômetros, 400 quilômetros, Teixeira de Freitas, Barreiras, Juazeiro, Petrolina e etc. Alguns clientes, eu não confiava no funcionário meu. Eu disse, cara, se eu tô mandando esse sujeito aí, é porque... O cara é bom. Pô, ele vai resolver o problema. Isso. E qualquer coisa que ele faça, eu não tenho culpa, não, mas eu tenho responsabilidade, eu resolvo o negócio. E eu acredito que ainda, assim, Cleison, cultural. E nós tivemos, assim, inúmeros clientes semi-analfabeto, primário, ginásio, e já era um cara milionário. Sim. E ele pensa, eu sempre fiz negócio desse jeito, eu não vou mudar. Então, uma questão cultural, né? Ele acredita muito no feeling dele também, né? E na verdade, a informação do sistema não vem de encontro ao feeling dele, mas vem para ajudar o feeling dele. Eu penso muito isso, sabe? Às vezes eu converso com minha esposa, nós somos sócios, né? Dentro da empresa. E eu falo assim, amor, eu acho isso. Mas eu queria que o sistema me desse essa resposta para validar. Sim. Porque eu acho que é um princípio de sabedoria você questionar. Por que eu tô certo? Eu quero alguma coisa, e não é bem alguma coisa. Eu quero dados, eu quero informações que validem que realmente aquele grupo de produto é o que mais vende, fazer minha curva ABC para eu entender quais são... O que o comerciante, tem muito isso do que você falou, ele já faz isso há muito tempo e você acredita muito no seu feeling, sabe? Eu acredito muito no meu feeling, mas eu queria só acreditar no meu feeling se eu tivesse há 50 anos atrás, sem a tecnologia, sem a informação que a gente tem hoje,
Com os computadores que a gente tem hoje, com o sistema que a gente tem hoje, eu vou ficar só confiando no meu feeling? E como você falou, algo que é extraordinário, quem tem empresa aí. A gente sabe que um erro pode ser fatal. E aí você colocar toda uma operação em xeque, o sustento da sua família, ou o sustento de tantas famílias, porque a gente tem nossos funcionários, sim, por um feeling errado, por uma decisão. Então, é melhor que ela esteja respaldada em dados e informações que o sistema está aí justamente para nos oferecer, né? A escola de o TGA, né? A Teoria Sim, Geral da Administração. a escola de administração me trouxe. Eu fiz um relatório chamado Diagrama de Pareto. Cara, sim, é um pensador. Né? Aquele cara acho que não trabalhou. Pensador não trabalhou. Doutor só pensa, né? Cara, tá lá o relatório extraordinário, Diagrama de Pareto. Eu não sei como aquele negócio até hoje tá certo e velho. 20% do mix representa 80% do faturamento. Cara, você tem que ter um olho muito criterioso naqueles 20% do mix que representa 80%. Aí você deixa faltar estoque. Não ter furo de estoque. Você não tem que titubear em rentabilidade. Né? Que se você titubear em rentabilidade, você afunda a empresa ligeiro. Se aqueles itens você vender com margem apertada ou negativa, você... Pô, tô vendendo tanto e o negócio não repercute, só prejuízo e tal. Sim. Então, são um dos relatórios, e sem falar nos rankings que tem no sistema, né? Que norteia você, ranking das vendas por fornecedor, por grupo, por vendedor, né? Eu às vezes pensava assim, eu falava, rapaz, esses caras não tem o que fazer não. Como é que esses caras criaram tanto... E na verdade é gostoso, na verdade, um sistema bem alimentado para você tirar aqueles rankings ali. É impossível o feeling pegar tudo. É impossível o feeling pegar tudo. Mas eu queria Vitor, que voltar agora para o início, para você dar apresenta o acesso pra gente, pra galera que tá nos ouvindo aí também, porque a gente tá falando aqui do software também, e aí talvez a galera que não conhece fica um pouquinho com uma invejazinha ali, então dá uma geral aí no que é o Acesse, e se possível, o que tem de... o que é que você... Porque pra mim, eu vou até emendar já uma pergunta já, que eu quero que você fale sobre o que tem hoje o Acesse, mas, cara, a informática, o mundo, na verdade, tá mudando muito. Então, como é que vocês têm conseguido conciliar essa parada de lá de 20 anos atrás e hoje e está tão atual? Eu penso que isso é um desafio, mas eu queria te ouvir sobre isso aí. Começando pelo sistema e até já pegando o gancho do que você falou, assim, como é que esses caras não fazem nada e fazem tanto relatório? Né? Como é que tem tanto recurso no sistema? A empresa tem 29 anos. De lá pra cá, imagina o número de clientes e empresas que começaram da porta de quintal, do lateral de casa, sim, e viraram maiores atacados, referência no país. Sim, que utiliza. Café 2 de Julho é um exemplo. É um exemplo? Outras... Rapaz, sim. Isso é bom falar porque é cliente pra galera cliente conhecer. Que a gente tem honra em tê-lo na nosso portfólio e tal, né? Excelente. E é exatamente assim, era uma empresa pequena, né? Ali em frente ao portão ali do centro de abastecimento, né? A habilidade do Zé e de Zenilda em negócio é assim, foi o 4º maior balcão, né, do Brasil, pô. Olha aí. Um volume de negócio. Quem tá ouvindo aí, acompanhando, a gente tá falando do Comercial 2 de Julho, né? Comercial 2 de Julho. Comercial 2 de Julho, a gente tá falando do Comercial 2 de Julho, olha aí. E vamos trazer aqui agora, segundo semestre, vamos trazer esse casal aqui para estar com a gente. Mas vai lá, Vitor. Então, existiu estudo, existiu tributação, legislação, mas existiu o que os clientes trouxeram para a gente, para o sistema, sim, né? Então... Você sente a dor do cliente ali. Quanto tempo Barnabé teve que sentar lá, conversar, entender processos para trazer soluções. Então imagina, o que funciona numa empresa gigantesca que fatura milhões, não vai funcionar numa empresa... Basta aquele cara querer, né? Sim. Se ele já sabe que o caminho de sucesso está usando, por que não usar? Muita coisa a gente costuma, às vezes, ver um cliente falar... A primeira vez que o cliente fala, poxa, não faz sentido isso aí. Mas você tem que parar e falar, cara... Se tá fazendo... Primeiro que a gente, já pegando isso, o quão grande ele chegou, que é por isso aí, por ter lidado com várias empresas, por ter tempo, não tem como comprar tempo. A experiência que a empresa tem, o cara não
Boa. A tecnologia é uma coisa fácil hoje. Todo mundo aprende a programar muito rápido. Você, na internet, no YouTube, tudo de graça, você aprende, você vira programador. Uhum. Mas a experiência, esse know-how, esse contato de 20, você não vai comprar, você não vai achar isso na internet. Verdade. De graça. Então, o que mantém a empresa firme e avançando é os anos que ela tem. É toda a história. O portfólio de Isso. clientes. Exato. Então, clientes vêm, surgem de diversos ramos diferentes. O Acesse hoje, ele atende... Eu ia te perguntar isso. Aí já pegando esse gancho aí Aham. também, o que cresceu? Os pequenos que ficaram gigantescos, que cresceram o nosso sistema junto, Sim, que nos dão teve que crescer, que né? nos dão a possibilidade de atender hoje qualquer tipo de cliente. A gente tem fábrica no portfólio da gente, tem atacado, distribuidor, varejo, a gente chegou a atender algumas farmácias numa época de demanda. Então a gente atende do cara do Zé da esquina a uma indústria. Segmento de serviço também, né? Segmento de serviço a gente também atende. Então, foi surgindo aquele cara ali que começou com uma coisa, cresceu, vai surgindo novas operações, esse cara se destaca, começa a vir operações a nível maior. Então, começa a ter que ter recursos. Então, o sistema foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é gigantesco do jeito que é, né? Caramba. E como é que a gente concilia? Aí vem o meu papel, né? De estar sempre tentando se inovar, buscar, entender. Nesse tempo, nesses 7 anos que eu tô na empresa, o crescimento da tecnologia é absurdo, assustador. né? Ele cresceu nos últimos 5 anos, mas nos próximos 5 ele vai crescer muito mais. Porque a própria tecnologia que vem se desenvolvendo, vai fomentando mais. Sim. E avançando cada vez mais. Então a gente não pode ficar quieto. Nesse meio tempo a gente... Toda hora surge um tipo de linguagem, surge uma coisa nova, veio pandemia, era e-commerce, diversas integrações, a gente só não pode se acomodar, de jeito nenhum, a gente tá o tempo todo em turbulência, Então, e é o que faz a gente crescer e se manter aí. Então, recentemente eu recebi um revendedor lá que estava com um cliente de uma operação varejista no interior, que está crescendo muito. Que tá crescendo, expandindo muitas lojas. Aí ele vem saber se a gente vai atender. Se aguenta, né? Aí é a hora que eu aperto a mão e falo, vamos, tamo junto. É esse cliente que eu faço questão de comprar esse problema, né? O que tiver de dificuldade, como o Barnabé falou, a gente não vende produto, a gente vende serviço. Né? Então, vai ser uma troca, é mútua. A gente vai te buscar, te atender, vai tentar entender o seu processo, tentar melhorar. Você vai me contar a sua dor. Eu tenho uma solução. Não quer dizer que a minha solução tá perfeita. Sim. Pode ser com o que você vai me falando, vai me validando, com o que vai acontecer no dia a dia. A gente vai melhorar a nossa ferramenta e, consequentemente, eu vou melhorar para os meus outros clientes. Então, a gente é uma troca, né? Perfeito, a gente ajuda, ele nos ajuda e é assim que a ferramenta cresce. O serviço, no geral, cresce, né? E aí, o acesso hoje é gigantesco. Então, ele atende varejo, a gente tem solução mobile, tem integração com diversas plataformas de e-commerce, toda a parte de meio de pagamento. Então, tudo que vai surgindo, a gente tem que se inventar, se reinventar, né? Nessa questão aí, até uma questão até um pouco técnica aí, só a questão da linguagem, porque eu imagino que tem mudado. Como é que vocês conseguem atualizar isso? Eu imagino que isso deva ser um desafio grande, mas é uma opinião de quem tá de fora, de quem não entende nada de... Então, olha, faz sentido, é desafiador isso ou é tranquilo? olha só, demais. A linguagem, o conhecimento nessa área, ela caduca rápido demais. É isso que eu imagino. Nessa, rápido a demais. gente, pra quem tá ouvindo agora e não conhece tanto sobre isso, basta você observar seu celular. Você compra seu celular e ele vai ficando desatualizado muito rápido. Outro dia a gente tava com aqueles tijolão, acabou, não tem mais, não tem mais número, não tem mais tecla. A gente hoje tá apertando o dedo numa tela. Então, os computadores, as televisões, que agora com as smarts, a galera, tipo, trocando, tem que trocar, porque o que pegava já não pega mais. As TVs Smart que a gente conheceu há poucos anos atrás já são ultrapassadas. Já estão ultrapassadas. Porque já não roda o Android embutido nela, já não tem integração com a Alexa. É assim mesmo. É muito volátil, é muito rápido. E vocês estão no olho do furacão. No olho do Você furacão. tem ideia, né? Na minha época a gente se atualizava indo a Recife, Sim. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Cara, para andar no olho do furacão hoje, Vitor tem que estar indo para a Europa. Imagine.
Para estar antenado e atualizado. Onde nasce a situação e tem que estar lá, porque se chegar aqui a gente esperar alguém trazer esse evento para o Brasil, para a gente chegar lá já passou muito tempo. Já demorou demais. E aí tá um ponto interessante, que eu acho que pegar com o que ele falou de Europa. O Sebrae tem, Sim. e tá um negócio muito interessante. O Sebrae leva empresas para a maior conferência de tecnologia do planeta. Ela custeia isso contigo, ela te ajuda. Você é empresa da Bahia, trabalha com tecnologia, ele divide contigo essa conta para te levar para lá, para talvez a tua operação se internacionalizar. E às vezes é até pouco divulgado. Eu acho que no ano que a gente foi selecionado para ir, não teve inscrição suficiente. Ou seja, sobrou vaga. Né? Então, quem estiver ouvindo que for da área de tecnologia, se prepara, procura aí. O Web Summit é o maior evento de tecnologia do planeta, a maior conferência de tecnologia do planeta. E o Sebrae na Bahia apoia você e leva pra lá. E aí teve Eu gosto de ouvir isso porque eu sou fã do Sebrae. Pô, eles então, eu conheci ouvir isso aqui do Sebrae, pra mim eu fico feliz pra caramba. Tem muita iniciativa de iniciação. Falar em Sebrae, eu não sei se ainda tem, né? Empretec? Mas... Empretec. Tem. Cara... Acho que o Wilson da Motopel estava aqui, o filho dele tá para fazer o Empretec agora. Eu falei, faça que é excelente. Sabe, é isso que eu digo para todo mundo. Recomendo, super recomendo. Eu aprendi de administração e negócio naquele seminário do Empretec, que eu não aprendi em 5 semestres de administração. Verdade. 6. É porque é um conteúdo muito direto, muito prático, não né? Então, assim, aquilo ali deu um baita de um gancho. Uma base extraordinária. Porque houve uma época que eu me preocupava por demais com o software. Pô, o software não podia negar, o software tinha que estar atualizado, tinha que estar lá na porta, isso, aquilo, outro. E a empresa, né? A gente deixava, vamos dizer assim, do ponto de vista de negócio, ficava devendo. Sim. Foi aí onde eu comecei a sair da área técnica e me preocupar com a empresa, né? Porra, aumentar, alargar os canais de venda do software, buscar parceiro, buscar revenda, isso e aquilo outro, né? E aquilo, o Empretec foi o que deu esse bate desse gancho. Cara, fantástico aquilo ali. Sebrae tem umas coisas realmente... Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje... Como tá a Brasil Software hoje a nível de... Se a gente fizesse uma curva, ela tá em manutenção, ela tá em ascendência, ela tá crescendo. Como é que vocês julgam o momento atual da empresa? É uma empresa madura, uma empresa com quantos anos? 29. 29 anos, então não é uma criança, não é um jovem, é uma empresa adulta. Como é que vocês hoje, qual é o olhar de vocês hoje para esse jovem, que é um filho, né? Não deixa de ser, a empresa é um filho, né? Qual é esse olhar? E você hoje tá mais à frente, me conta aí. O crescimento da empresa... É mais velha que você, né? É, mais velha, quase, né? Quase, seu 30. Quase. O crescimento da empresa de serviço, ela é aos poucos, né? Sim. Eu não consigo, diferente talvez da venda e compra e venda de mercadoria, Sim. Eu não consigo injetar mais capital ali e comprar mais mão de obra. O processo ainda acaba sendo o mesmo de Barnabé, da gente treinar, pegar o pessoal do zero, né? Então você não tem tanta mão de obra disponível. Primeiro que depois da parte da pandemia deu um boom, assim, um assédio monstruoso na área técnica, né? Criou-se o home office, acelerou esse processo de home office, de entender que pessoas daqui podem trabalhar para a empresa de qualquer lugar do mundo, o que deu uma certa apertada para a gente sofreu um certo assédio da mão de obra, então a empresa a gente sobreviveu tranquilamente à pandemia, graças a Deus, né? Primeiro que uma boa parte dos nossos clientes, eu acho que mais de 60% é do ramo de alimento, então sobreviveu bem aí. Sim. Né? Deu para segurar, tranquilo. Todos os outros restos, graças a Deus, ninguém veio a quebrar ou se quebrou muito pouco. Então a gente passou bem por isso. A empresa, é relativamente pouco tempo que eu tô lá, né? 7 anos. Então a gente veio, começou a organizar a casa, começou a pensar na parte de infraestrutura técnica, de olhar mais para frente, né? Dar uma arrumada na casa, começar a
capacitar mais pessoas, expandir esse quadro. Hoje a gente está com uma estrutura bacana, com um número de funcionários legal, né? Conseguiu treinar mais pessoas, manter um quadro já há um certo tempo na empresa. Então eu acho que a gente passou pela parte mais crítica, estabilizou e a gente está começando a subir agora. Sim. Então eu tenho muita expectativa para esses próximos 2 ou 3 anos aí, né? Trabalhando com novas coisas, novas tecnologias. A gente vem de um tempo reescrevendo o sistema, já até respondendo ao que você fala sobre tecnologia. O sistema hoje, ele é a questão da própria tecnologia, fomentar a tecnologia. A linguagem que ele foi feita no início, antes ela só se comunicava com ela, mas hoje tudo se comunica. Não importa muito o que é que... Eles inventam a linguagem agora, ela comunica com a mesma de 20 anos atrás. Sim. Ou até mais antiga, se for o caso. Não tem barreiras. É um arquivo texto, que é uma coisa pré-histórica. Até porque quem está criando algo hoje sabe que vai precisar... Tem um acervo, tem uma mina de ouro lá, que está em outra linguagem, que ele vai precisar entender aquilo lá. Você não chegou hoje com a linguagem nova e mata tudo. Isso. E ninguém troca tudo justamente porque sabe que é volátil. Ninguém chega aqui agora e se diz, surgiu... Isso eu tô falando com uma experiência muito pequena perto do cara que tá aqui do lado. Nesse período de 7 anos, o que eu ouvi de coisas... isso aqui é o do momento. Não dura um ano. 2 já tem outra que superou. Se você tem muita coisa na internet aí dos gráficos das linguagens mais utilizadas, ele muda absurdamente. Caramba. Hoje é uma, sobe, e tem, assim, uma infinidade. Sim, então sim. É muito quente esse... Então, o primeiro ponto é a gente valorizar o que a gente tem, tentar ao máximo de integrar com tudo, se manter ali com o pé no chão. O cara não surge hoje com um sistema que foi feito na linguagem mais avançada do mundo, com a quantidade de recursos que tem, né? E novos recursos vão vindo, que vão possibilitando você continuar utilizando essa tecnologia, avançando ela, criar outras coisas que interligam com ela. A gente desenvolve um aplicativo para funcionar no iOS e conecta com o nosso sistema, né? Sim. Ou as ferramentas é um ecossistema, é um geral, né? Perfeito. Eu quero agora saber o maior desafio hoje. Onde é que vocês concentram a maior, talvez, não vou dizer preocupação, mas a atenção, a energia. E eu queria sugerir algumas áreas e queria que você me corrigisse se não fosse nenhuma dessas. Mas tipo assim, no comercial, que é vender a parte comercial, ou a parte do marketing, de brand, de promoção mesmo, de marketing para alcançar mais pessoas, ou suporte, ou a área operacional, vamos dizer assim, a área da programação em si, gestão de pessoas e financeiro. Botar essas áreas aí. E onde é que vocês acham que hoje é o maior desafio? Você falou todas, né? Você é um empresário. Eu falei todas ou... todas. Você não errou em nenhuma, né? Na verdade, parece que você... Só falei pepino aí, dá pra fazer uma salada, não dá? É capaz o pessoal duvidar e falar, não, ele passou a ficha ali por baixo e disse as áreas. Todas. São todas. A gente só poderia enumerar em questão assim de prioridade. Mas eu acho que, no final das contas, a parte da gestão de pessoas é a mais complicada. Porque não vai adiantar o teu financeiro bom se não tiver uma equipe de financeiro engajada em resolver os problemas. O fato da gente prestar serviço... Eu não tenho um financeiro crédito cobrança, o cara não paga, pum, bloqueia. Sim. O meu financeiro, ela tem que conversar, tem que entender. Às vezes o empresário lá, ele tá passando por um momento ruim. E isso a gente tem que ir ali administrando. Eu travar ele é pior, eu não posso né, simplesmente travar. Então não é um financeiro tradicional. Eu preciso de funcionários que precisam estar lidando com isso ali muito bem. Aí eu falo, a gente vai falar de suporte. Eu tenho que melhorar o suporte. Eu busco muito melhorar o suporte. Mas como é que eu busco melhorar o suporte? Com as minhas pessoas. É a minha equipe São que pessoas. tá lá. São pessoas. Eu preciso dar um jeito de que os meus técnicos, que além de ser bom em tributação, entender de tecnologia, de processos, porque ele tem que entender como é que funciona a LS Joias. Sim. Ele tem que entender como é que funciona o Café 2 de Julho, ele tem que entender como funciona uma fábrica. Se o cara ligar de uma farmácia e falar que tem uma tag de medicamento lá que não tá funcionando... Chegou a ligação, ele não sabe se é da LSJ, se é do 2 de Julho, se é da farmácia, se é do mercado. E tudo isso envolve muita tecnologia, porque até para melhorar o suporte eu preciso de tecnologia. Sim. De um tempo pra cá o WhatsApp Ninguém quer falar que ligar num telefone e mandar um e-mail. O cara quer falar no WhatsApp, que é no mesmo lugar que ele tá conversando com um amigo, ele quer resolver o problema. Então... Só que no final nada adianta se você não tiver pessoas.
Então, se você não conseguir gerir essa equipe de uma forma boa, bacana, se não tiver um ambiente legal... Sim. Então, eu acho que o principal, o topo de tudo, são as pessoas. É a gente, como empresário e como gestor, planejar, mas saber colocar isso na mão dessas pessoas. Porque se eu ficar sozinho ali dizendo, eu quero ir pra lá, façam, isso não vai. Eu preciso passar essa emoção e que eles acreditem que a empresa... Vender essa ideia para eles comprarem isso. Eu acho que hoje um grande desafio do líder é isso, sabia? É vender a ideia para seu time comprar essa ideia. Se meus programadores não acreditarem que a empresa tem futuro, eles vão sair, porque tem diversas oportunidades. Verdade. Hoje tem... A gente tava conversando antes. Eles precisam acreditar, eles precisam confiar em você também. Acreditar que crescendo eles vão crescer junto. Sim, que a empresa tem que crescer para eles crescerem. Isso. Se eles acharem que a empresa está estagnada, eles vão procurar. Tem várias oportunidades hoje no mercado. Verdade. Perfeito. E aí é o seguinte, eu fazendo uma reflexão do tempo, né? Eu já li vários livros sobre isso, os gurus disso, daquilo outro. E de uns anos pra cá eu não leio mais ninguém. Eu me retei. Já tá no momento de escrever um livro. Já tá. Não quer ler, tem que escrever. É o seguinte, eu tenho já plantou uma árvore, não já? Várias. Já teve várias. Então só falta um livro, velho. Já escrevi vários livros técnicos, documentação de sistema. Velho. Então... E aí, rapaz, a Bíblia nos ensina demais, né? Você abrir o programa do versículo e tal. Rapaz, o rei Davi foi um mega vencedor. Sim. Né? Além de ter o coração do Criador, né? Rapaz, ele tinha uma equipe naquele exército que era chamada os Valentes de Davi. Tinham 37 homens que valiam por um exército. Ele tinha 400 soldados imbatíveis numa batalha. Então aquele cara não teria sido tão vencedor sem esse time. O Deus foi tão generoso que ainda de dar o coração, deu aqueles caras do lado apoiando ele. Mas foi esse coração que fez essa equipe aí. Então, cara, a equipe é o gargalo do negócio. E venda é outro gargalo do negócio, né? O atender bem, né? O cliente quando entra na loja... Poxa, ele já deixou claro, explícito, que ele tem intenção de comprar. Sim. Poxa, então nossa equipe tem que perceber isso. E o nosso melhor vendedor é o nosso cliente. E se eu fizer um bom serviço, vai vender. Verdade. No nosso caso, a gente tem que transformar o nosso cliente no nosso vendedor em potencial. Sim. Não tem venda mais certa do que a indicação um empresário de um falar pro outro, nesse pessoal aí, eu confio. Eu confio. Verdade. Não adianta chegar lá, dizer que eu entendo, falar que eu tenho faculdade disso, que eu tenho isso de experiência, que o sistema tem, ele é bacana. Vou conversar com o meu amigo aqui que é empresário, que sofre ameaçador, ele fala, não, os caras resolvem. Perfeito. Eles estão sempre aí, eles me atendem. Não tem... Chegando nisso aí, até uma curiosidade. No segmento existe uma medição para saber de market share, de qual a participação que vocês têm ou que concorrente tem. Vocês têm esses números? Porque eu imagino que talvez vocês não tenham, que eu acredito que não tem, mas estou perguntando. Mas, tipo assim, como é que vocês sabem se vocês estão próximo do potencial de crescimento ou não? E junto com isso eu queria saber também porque hoje, antigamente as coisas eram tudo instalada via CD ou pendrive ali fisicamente, hoje tá tudo na nuvem, tudo online. Então, tipo assim, hoje vocês atendem mais Bahia ou atendem fora, atendem Brasil? Vocês fazem algum trabalho de marketing para atender Brasil ou o foco de vocês é uma coisa mais regional? É bom estar falando isso porque a gente tá no Spotify, tá no YouTube. Tem clientes do Brasil inteiro que ouve. Sim. A gente tá, em maioria, em expressão, na Bahia. Mas a gente tem cliente em Goiânia, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco. Aí todos esses estados já tem clientes. Sim. É porque eu acho que não precisa mais do técnico ir, né? E eu acho que a pandemia acelerou isso também, você quer uma reunião, você faz uma reunião online. Instalação, você instala tudo, tá na internet. No passado o cara queria nivelar. Hoje a gente já sabe que... Né? Rapaz, hoje você tá inventando bora fazer uma call, né? Vamos fazer uma reunião online, porque você já não quer mais tanto se deslocar mais. A pandemia trouxe esse benefício aí, né? Um pouco antes da pandemia, a gente teve, sei lá, empresas que vieram de São Paulo até aqui para conversar com a gente. Para tentar fechar uma parceria. Imagine. Por semana eu faço 2 ou 3.
com empresas de fora que tá tentando esse contato, que a gente tá vendo a possibilidade, que às vezes faz sentido, às vezes não faz. Sim. Mas é um bate-papo tranquilo. Imagina se eu ia dar um sim pra um cara, pô, vou sair lá de Imagina São você Paulo pegar pra vir de aqui, avião. se eu não tivesse interesse em... Isso. Agora não, pô, vamos bater o papo Não, aí, é. 10, 15 minutinhos, a gente Isso. entende o que é que cada um faz, vê se faz sentido, se não faz sentido. faz sentido, Cada bem, um se segue não seu faz, caminho, já se bem. conhece. Bacana, faz um network, né? Você não vai dizer não pra uma reunião de 15, 20 minutos pra Verdade, uma empresa. verdade, no mesmo verdade. E o segmento. bacana é que essa tecnologia estava aí antes da pandemia. Tava. Sim. Só Mas acelerou. até a questão Mas cultural pra gente se cultural, adaptar cultural. nisso iria demorar muito. Só que a pandemia, ela literalmente fez bora. Hoje em dia, se um cara... Eu acho que acelerou a parte da venda, das empresas estarem querendo oferecer lá fora e não mais ficar só com esse tete-a-tete aqui próximo. E relaxou o pessoal de atender, né? Hoje você deve receber ligação de alguém querendo oferecer uma solução, porque ele sabe que sua empresa é daquele ramo ali e ele tem alguma solução, mas ele tá lá em São Paulo. Sim. E para você faz sentido ouvir e ver o que é. Antes talvez não fizesse. Fala, pô, eu vou fazer nada com esse cara lá de São Paulo, lá do sei lá de onde. Perfeito. Hoje tá muito mais comum isso, né? E hoje com aquela coisa, você tá num lugar, você consegue fazer pra qualquer lugar. E pra mim, juntando com o que você falou anteriormente, pra mim a grande diferencial de cada sistema ou de cada venda, de cada empresa é prova social. É o depoimento de clientes. Eu acho que isso tem um peso muito grande, Nossa. sabe? É o que vai fazer o cara lá em São Paulo, pô, aí essa empresa, velho, dá uma ligadinha pra 2 ou 3 clientes meus aí. Conversa com o cara e vê se faz sentido ou não o teu sistema. Aí eu acredito que a fala faz uma diferença muito grande. Eu uso o sistema de vocês há mais de 20 anos. Tem muito tempo. Ainda Eu não- foi de Dória, né? Cronos. Foi, eu lembro. Eu tenho os CDs no meu cofre. Eu não sei. Rapaz, valeu uma fortuna E aí. eu tenho, e tá no Foi no nosso cofre. museu. E eu imagino que é algo tão valioso que eu guardei no cofre. Se não fosse tão valioso, eu teria deixado numa gaveta e de um escritório desse que já tivesse se perdido. Rapaz, Outro dia eu tava procurando uma documentação no cofre lá junto com a escritura, um negócio, e aí eu vi os CDs da Brasil Software. O nome plotado, Era o nome plotado, aquelas etiquetas brancas que imprimia na japa de tintazinha e colava ali. E aí eu fiquei olhando, eu falei, caramba, eu acho que aquelas coisas daqueles filmes de 007 que a gente assistia, eu acho que ali tava o código fonte, ali tava Rapaz, o segredo da... aí você falando isso, eu lembrei do irmão de Zé Grande, Casa Grande, né? Uma família de grande. Aham. Aí um dia conversando, ele disse, eu ainda tenho o CD do Acesso e guarda lá que você me vendeu. Guarda que vale a relíquia. Guarde. E aí, quando você pensa nisso, você fala assim: caramba, hoje seria uma mão de obra muito grande eu pensar numa mudança de software, irmão. Então eu penso que é como se fosse uma sociedade, sabe? É uma parceria muito grande. É aquilo que eu falei, vocês não são uma empresa que trabalha com uma parte superficial ou um detalhe. É o coração, é o sistema nervoso de uma empresa. É onde gere tudo, é onde passa tudo. Então, a responsabilidade e principalmente a confiança. E eu acho que esse é o... Acho não, tenho certeza. Esse é o grande ponto de eu ser cliente. Eu acho que a maioria das pessoas é a confiança, velho. E aí você quer se relacionar, você quer estar com quem você confia. E aquela coisa, Cleiton, eu tenho passado o Supavito e tal, né? Mas ele tem uma administração diferente da minha. Desculpa te interromper. E o meu desafio hoje, eu tenho 20 anos com o software, e o meu desafio hoje é usar tudo que ele tem para me oferecer. Que eu não consigo usar. Foco em outras coisas, vou lá e aí eu tenho que chamar a equipe e falar assim, galera, vamos usar o sistema, dá tudo. Agora, ele não dá se a gente não alimentar. Então, é isso que me chama muito a atenção do quanto que ele é robusto, do quanto que ele tem para oferecer. Desculpa, irmão. Então, aí a premissa do software, né, do aplicativo é entrada, processamento e saída. Sim. Poxa, a gente tem informação lá, mas se não imputar o dado, se não der o input, né? E assim, seguramente, eu te digo assim que eu acho que quem mais usa 50%. É brincadeira. Usa 50%. Será que tem coisa? E até respondendo ao que você falou, qual é a parte que menos usa financeiro?
Caramba. Disparado é o É menor número mesmo? de abertura de tickets é sobre O financeiro. do menor sistema. número. Boa informação essa aí. Assim, tem um volume grande de quê? De cadastro de produto. Sim, da venda, entrada da de operação. nota, né? Aí a gestão de estoque já é muito furado, assim, Sim. o pessoal às vezes não controla tão legal. Mas Caramba. financeiro É. baixíssimo, Baixíssimo. baixíssimo. A gente tem um recurso. Ah, é que- cultural, velho. A gente vê que é. Cultural. A empresa olha o faturamento, ele não faz DRE e o sistema de vocês tem a DRE lá. Caramba. Então, rapaz, e uma DRE a toque de caixa e banco. Porque assim, a DRE contábil, fiscal, ela parte do faturamento, Sim. né? Então, assim, a gente tira uma DRE do que aconteceu, do realizado. Porque assim, a contabilidade às vezes está distante do empresário naquelas ferramentas administrativas. Um balancete, uma DRE, outros relatórios que saem de lá. Então, isso tem um delay ali. Sim. Pô, mas caixa e banco é aquela coisa que acontece todo dia ali na empresa. É o básico, é o Né? feijão com arroz lá. Foi um conceito de contabilidade de custo, né? Que quando eu desenvolvi o software de contabilidade para a indústria, tinha a gestão de custo ali dentro. Sim. A gente trouxe aquilo para dentro do financeiro. Mas é como o Vitor falou, pouco o pessoal usa. Né? E agora a gente está numa nova dinâmica também de mercado, né, Vitor? Aquela operação toda com cheque pré-datado já diminuiu barbaridade, Sim. né? Ainda tem, mas reduziu bastante. Reduziu bastante. Então, assim, Você existe- imagina No meu comércio acabou. Ainda tem gente aceitando muito cheque. É? Muito. Meu comércio acabou. em Acabou o cima de- Em cheque. cima de cartão e boletos bancários. Então, existe a integração com o banco, né? Que a gente gera o boleto no próprio sistema, envia, faz uma remessa para o banco Sim. daquilo ali. No dia que o cliente paga aquilo lá, Já. o banco retorna um arquivo e isso a gente baixa automaticamente no financeiro. E já Então, gera esse saldo da conta no sistema. Entendeu? Massa. Poxa, então aquela questão do setor de crédito e cobrança ficou mais fácil sobre o tempo, né? Para você identificar o inadimplente e tal, Sim. aquela coisa, né? Se protesta ou não protesta, coisa do tipo, né? Então, tem essas facilidades assim, mas o povo ainda... Perfeito, perfeito. Inclusive eu vou pensar nisso aí, porque eu ainda tenho um crediáriozinho lá que eu ainda estou usando as promissórias e vou eliminar essas benditas promissórias e vou trazer os boletos. Promissório o povo não paga não, boleto o povo paga. Agora, a promissória ainda é forte no interior. É, Muito rapaz. forte. É, E eu- logo quando surgiu o Pix, eu tive muita procura de empresas, né? Que tava fintechs, estavam querendo Aham. saber a operação de Pix. Falei, cara, é muito pequeno. É muito pequeno. No interior, é promissória. É promissório. Promissória. É muito forte. Aqui em feira já não é tanto. Aqui em empresa tem aquelas empresas de crediário aí, de calçados e tal, mas no interior No que interior é rola muito é muito pesado. forte, é muito forte, é muito pesado. Rapaz, a conversa com vocês é boa demais. O programa já tá chegando ao final e eu fico aqui com vontade de quero mais. Já vou ter que preparar vocês já pro segundo semestre, viu? Entendam que vocês estiveram aqui no primeiro semestre. Primeiro bate-bola. O primeiro bate-bola. O empreendedorismo é uma cachaça, né? É algo que a gente sente prazer, é algo que a gente gosta e a gente saber que a gente poder estar conversando aqui, poder estar contribuindo na vida de outras pessoas. Às vezes a gente nem percebe, mas vai despertando, sabe? Uns insights no cara. O cara, pô, realmente eu não faço isso, realmente eu tenho que fazer aquilo ali. E eu penso que isso é muito gratificante. Eu quero agradecer muito a vocês por isso, por vocês terem separado, né, reservado esse tempo na agência de vocês, na agenda de vocês para vir aqui conversar conosco. E eu queria agora perguntar sobre fora trabalho, qual é o lazer? O que é que vocês fazem quando não... Que é lógico, nosso trabalho a gente gosta de trabalhar, a gente gosta dos desafios, mas fora trabalho, qual é o lazer de Barnabé? Qual é o lazer de Vitor? Me conta aí. O lazer de Barnabé é trabalho. Quando ele não tá trabalhando, tá fazendo. Ganhando Pega dinheiro! pedra. como fala. Eu tenho a filosofia assim que... Diz que o trabalho da fazenda é lazer?
O trabalho da fazenda é lazer. Vai carregar pedra. A gente vê fazenda como ganho de capital, Sim. né? Além de eu gostar daquilo ali, a gente tem uma origem do campo e tal, mas o foco daquilo ali é empreender dinheiro que dá uma rentabilidade melhor que banco, né? A pecuária estava assim, recentemente está aí um negócio meio turbulento. Deu uma queda brutal aí, não foi? Mas volta. Você tá apostando em quê? Rapaz, eu acho que É difícil também, né? tá instável assim demais, inseguro. A gente sabe que tem jogo de interesse de manter essa pecuária. Porque a arroba chegou a quase 300. Mais de 300. Chegou mais de 300. E hoje eu ouvi dizer que tá 260, 250? Não, boi gordo? Sim. 220. Cara, 230. caiu demais. E gente oferecendo demais e sem compra. Gente entrando na fila. Tem casos assim que você não vai nem entender de onde é que tá vindo isso daí e tal. Pode fazer um corte desse daí que vai dar muita audiência, que tem muito pecuária. Então, assim, fazenda pra gente é ganho de capital, né? A própria fazenda em si, né? A gente compra, arruma, quando tá num ponto bacana, a gente vende, troca por dinheiro. Eu me lembro outro dia A gente vai trocar, a gente vai fazer qualquer negócio, mas o negócio é fazer comércio. Eu me lembro outro dia que tava um cara querendo comprar uma fazenda, não sei o que, o cara conduziu a gente. Quando chegou lá, era um ex-cliente nosso. Aí o cara ficou indignado. Rapaz, essa fazenda é sua? Eu digo, pois é. Mas você nunca me disse que você mexia com isso e tal. Eu disse, porque eu não tinha foco no negócio lá, pô. Entendeu? O negócio lá era software, aqui é outro. Se você mexesse com gado, com isso, aquilo, outro, você teria sabido. Mas bem, eu digo, olha, eu carrego uma máxima do meu avô. Ninguém precisa saber o que você tem, a menos que você tenha para vender. Eu gosto dessa máxima dele, que é de lenhar, viu? Ele grava essas frases do meu avô, do meu pai, do velho ACM. Aí eu ligo pra ele, ele começa a conversar e eu com a caneta e papel aqui, anotando. Ô, Cleiton, mas repita essa daí pra eu não esquecer. Ninguém precisa saber o que você tem, a menos que você tem pra vender. Na verdade, assim, as pessoas falam a vaidade. E isso é um tapa na cara da ostentação de hoje em dia, né? A galera quer ostentar tudo, mostrar. Aí a gente se volta lá para a Bíblia, né? Rapaz, tá lá o livro de Eclesiastes, né? Falando sobre vaidade. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas se envaidecem muito com isso, aquilo. E tudo é vaidade. E pra gente não. Não, pô, isso aqui é ganho de capital. Vou empreender X, rentabilizou, opa, vai-se embora. É ganho financeiro lá da empresa. Eu vou aproveitar de um dos benefícios de estar fazendo um podcast, na verdade, é a gente constranger a galera ao vivo. E aí eu quero falar, velho, me convida pra comer uma galinha caipira lá na fazenda, velho. Tu não vai ter a cara de pau de me negar no ar, então se lascou. Rapaz, tá convidado. Tá convidado. Uma galinha caipira. Livre espontânea pressão, Vitor, agora. Com xerém, né, velho? Com xerém, original. É original. Vitor, conta aí pra gente qual é seu lazer, meu irmão. Rapaz, eu sou um cara muito, tipo assim, gosto de ficar em casa, sou tranquilão, já fui de uma fase mais agitada, mas hoje sou de boa. Pratica algum esporte? Pratico. Faço jiu-jitsu, ando de bicicleta, jogo futevôlei, qualquer coisa que tocar, que massa, corrida. Que massa, que bom. Você tem uma filha, Vitor? Não tenho filho ainda não. Não tem filha ainda? Não. O filho que você tava com uma neta, não? Não tava com... Quem? Seu irmão tem filho? Também não. Também não. E tá na hora, não tá não? Você casou, no caso? Casei, é. Acho que foi eu confundi, que eu acho que na primeira vez que eu tive lá, tava falando do casamento, no caso. Tá com vontade já de ser vô, né? Já vem cobrando até isso aí. Já vem cobrando também. Antes do bom dia, ele já pergunta, cadê meu neto, cabra safado? A pressão. Eu queria falar, até fazendo um parêntese aqui, que você falou do Eclesiastes, de quem foi aquela ideia daquelas mensagens na abertura do programa, cara. Aquilo ali já me ensinou tanto, rapaz. Cara. É cada frase, é cada pensamento, é cada sacada extraordinária. Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Livro, dos bons livros que eu li. Perfeito. E que... Já li também, cara. Fantástico, né? E aí eu falei, todo mundo tinha que ler aquilo ali. Pronto, um negócio que eu ficava chateado. Eu dizia que eu não gostava de estudar, que eu não gostava de ler. Mas ninguém nunca me mandou ler aquelas coisas. Quando eu aprendi a ler aquelas outras coisas, eu comecei a me apaixonar pela leitura.
Hoje, se você chegar no meu quarto, do lado da minha cama, tem um monte de livro. Bom demais. Mas antes me davam umas leituras que eu não tinha saco, irmão. Eu lia não chegava nem uma página, eu queria dormir. Agora, a Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, ele tem um Mais Esperto que o Diabo. Meu amigo, é um livro extraordinário, todo mundo tinha que ler. Um livro que eu falo para minhas filhas que tinha que ensinar na escola, Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Para negócio e para as relações, tem que ter, não tem jeito. Outro livro extraordinário que para mim é de cabeceira, eu venho tentando insistir, esse cara. Sun Tzu, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, perfeito. Bom. Eu acho que aquilo ali retrata, você traz bem para os dias de hoje, né? Nós vivemos em guerra, né? Uma guerra comercial, a guerra da concorrência, a guerra disso, daquilo, outro e tal. Mas muito bacana. Excelente. Ali. Eu também recomendo. Gente, infelizmente, né, ou felizmente, a gente conseguiu concluir o nosso tempo aí. E eu queria fechar da melhor forma. Eu queria fechar dando espaço para vocês, para deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aí, para a galera que está nos acompanhando aí. Eu queria que vocês dessem um presente para essa galera aí, porque para mim tempo é algo de mais precioso e segundo, conhecimento. E vocês hoje compartilharam tempo e conhecimento aqui, que com certeza deixou toda a audiência que tá aí acompanhando e a galera que vai acompanhar depois também, que vai estar ouvindo no YouTube, no Spotify, na academia, viajando, indo pra fazenda, indo pra praia, a galera vai estar ali ouvindo, curtindo. E eu queria que nesse finalzinho de programa, que tá todo mundo ali com um gostinho de quero mais, com um gostinho de continuar mais um pouquinho, qual é a mensagem que ajudou vocês na caminhada de vocês? Ou qual é a direção que vocês hoje, eu falo assim, um conselho que você pudesse dar para a pessoa que está nos ouvindo, para o empreendedor, para o empresário, e vocês são empreendedores, são empresários, qual é o conselho, qual é a dica que vocês podem presentear a nossa audiência concluindo esse programa? Vitor e Barnabé, um presente para cada um. Não sou besta, eu vou aproveitar dois, né? Eu vou utilizar a frase do mestre aqui do lado, que eu ouvi a vida toda e que me guiou sempre, que é: a vida é dura. Assim, às vezes pode pegar de uma forma pesada, falar assim, a vida é dura, mas é uma coisa que te guia o quê? Não levanta esperando coisas fáceis, moleza, né? Se você internalizar de que é dura, você vai levar tudo na tranquilidade. Se você estiver esperando coisas difíceis, vai ser bem tranquilo, né? Acho que essa é a principal que me guiou a vida toda. Excelente, velho. Essa é boa, essa é boa. Eu tenho comentado isso com minhas filhas, sabia? E eu falo isso com elas. Eu falo, pai, se prepara pro pior, velho. Não pense que a vida vai ser mole, não, que a vida vai ter pena de você, não. Às vezes você acha que seu pai tá sendo duro. Não tô sendo duro. É que a vida, ela não vai ter pena de você. Quando ela bate sem pena mesmo. É você que tem que ser forte, velho. Porque se você ficar com mimimi, você não vai pra lugar nenhum. Excelente. E você, irmão? Presentei a gente aí com uma pérola aí, pra gente fechar. Essa fala aí de que não se engane, não. A vida é dura. E aí meu velho pai dizia assim, ela é mais dura pra quem é mole, né? E assim, e não desistir. Assim, o negócio pode não ter dado certo agora, porque talvez você não estava preparado para aquela situação. O encontro, né? Sim, da oportunidade com a preparação. Com a preparação. E o ser humano, ele é muito emoção, né? Eu diria que falam de 90% emoção, 10% razão. Sim. Mas eu nunca menti para meus filhos. Nunca contei para eles um cenário que não era a realidade que eu estava vivendo. E ele dizia, prepare-se para você não sentir a mesma dor, né? Aí, outro dia, eu passei já depois do expediente lá na sala, ele estava lá abafado com uma série de questões ainda, e o horário comercial já tinha ido embora, né? Mas ele estava lá, e ele falou, pô, cara, tô cheio de problema aqui, não sei o que e tal. Aí eu disse, por isso que eu falei para você estudar. Conselho de pai. E família. Família é a base de tudo. Família é a base de tudo, cara. A gente tem que ter tempo para dedicar, para educar. É das tarefas mais difíceis que eu já tive na vida. Quiçá os problemas que eu enfrentei de trabalho, tecnologia, isso e aquilo outro.
educar o ser humano é uma das tarefas mais complicadas. Mas mais compensadoras também. Demais. Quando o cara chega na empresa assim, que Prazerosa. olha o novo CEO aí, o cara se enche de orgulho. Prazerosa demais. É um projeto de Deus pra gente, a Verdade, família, é, né? é o que ele projetou. Ninguém Perfeito. espera também que vai ser moleza. Porque Não. vem um ser que A vem porta de é você, estreita. vem de você, mas diferente, né? Pensa diferente, tem uma série de coisas. Por isso que é desafiadora Perfeito. E por isso que é bom. e por isso que é bom. E é por isso que eu cobro os netos. Cadê minha neta? Barnabé, Vitor, gratidão, 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 obrigado. Cara, foi bom demais. Eu tinha mais umas 300 perguntas aqui para fazer. A hora voou, mas vai deixar para a próxima oportunidade, porque vai ser bom demais a gente se encontrar aqui novamente para conversar sobre negócio, conversar sobre empreendedorismo, conversar sobre família, que é aquilo que eu falei no início, eu sempre aprendo e para mim quem mais cresce nesse programa sou eu. Eu quero aqui agradecer a vocês de um modo muitíssimo especial e parabenizar todos os empreendedores, todas aquelas pessoas que já têm seu próprio negócio, que estão aqui conectados ouvindo Visão Empreendedora, querendo crescer, querendo ampliar, querendo dar um upgrade. E para você que ainda não tem seu próprio negócio, mas que tem um sonho, tem uma vontade de empreender, o lugar é aqui, ouvindo empreendedores, ouvindo quem faz, quem fez na prática. Porque a águia só voa com a águia. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E por isso que existe o programa Visão Empreendedora, para você ter a oportunidade de estar no métier, de estar no meio dos empreendedores de sucesso. Eu quero dar uma má notícia agora, vou finalizar o programa com uma má notícia, porque na próxima segunda-feira não teremos o programa Visão Empreendedora. Na próxima segunda-feira nós vamos estar nos últimos ajustes aí, fechando o primeiro semestre. E voltaremos no dia 3 de julho com a segunda temporada do podcast Visão Empreendedora, já com algumas novidades. Nós já estamos preparando aí muita coisa legal para esse segundo semestre. E eu posso dizer para você aí, ó, aperta o cinto porque o negócio vai decolar. O Visão Empreendedora veio para ficar e vai construir esse ambiente onde os empreendedores crescem e se ajudam mutuamente. Gratidão, Barnabé, gratidão, Vitor, gratidão, Robson, gratidão, Murilo Ramon, gratidão a todos que fazem parte da nossa equipe. Um abraço para todos vocês, uma semana abençoada, uma semana de luz, uma semana de muita luta e, acima de tudo, muitas vitórias. Boa noite, sucesso!